Oi, pessoal! Aqui é a Isadora, mãe da Martina, da pequena guerreira e do Arthur. E hoje eu quero compartilhar com vocês, com muita surpresa, a história de como nós descobrimos a síndrome de Aicardi. E surpresa porque eu tinha certeza que eu já tinha gravado esse vídeo, que eu já tinha contado essa história aqui. Vocês me pediram, algumas famílias me perguntaram, e eu entrei aqui e realmente não tinha nenhum vídeo contando como foi o diagnóstico da Martina de Aicardi. Eu acho que eu já comentei em algum outro vídeo de alguma parte da trajetória, mas a história toda, não. Como esses vídeos de diagnóstico foram muito importantes para mim, nesse processo de aceitação, de conhecimento da doença, da síndrome, eu achei importante compartilhar a história da Martina também. Para que, assim como o vídeo da síndrome de West, que vocês já viram aqui, vou até deixar no cardzinho, vocês já viram, quem não viu pode clicar lá e ver depois, ajudou tantas famílias, por que não gravar e contar a história da Martina com o diagnóstico da síndrome de Aicardi? Então vamos lá. O nome Martina significa pequena guerreira. E essa é a história de como essa menina pequenina enfrentou muitos desafios, guerreou contra gigantes implacáveis e venceu grandes desafios. Esse é o canal da nossa Martina, a pequena guerreira. Essa não é uma história muito bonita, é uma parte da vida da Martina que eu não me orgulho muito, mas hoje eu já me perdoei por isso e hoje eu já entrei nesse processo de aceitação de não me culpar. Porque nesse processo do diagnóstico da síndrome de Aicardi, houve muita negação da minha parte, muita negação. Mas, no contexto todo, vou contar aqui para vocês os detalhes, vocês vão entender. E eu tenho certeza que muitas famílias também passam por isso. Não só no diagnóstico de síndrome de Aicardi, mas todo esse processo de qualquer diagnóstico, muitas famílias realmente têm essa dificuldade de aceitar que aquele é o diagnóstico definitivo do seu filho. E foi o que aconteceu com a gente. Então, voltamos lá para 2020. A Martina era um toquinho, tinha só 3 meses. E foi internada no hospital, em decorrência de uma crise convulsiva. Até esse momento, nós não sabíamos de nada, porque eu não tive nenhum diagnóstico na barriga. A única coisa que nós sabíamos é que a Martina tinha um cisto no cérebro, que até então estava bem quietinho lá. Olha, gente, vocês vão compartilhar esse vídeo junto com o martelete aqui, ó. Não sei se vocês vão ouvir ou não, mas está um barulho de obra aqui no fundo. Mas vamos seguir. Não tive nenhum diagnóstico na gestação, até então aquele cisto estava paradinho, não estava atrapalhando o desenvolvimento dela. Martina nasceu super bem, apigar ótimo, teve um desenvolvimento perfeito até os 3 meses de vida. Então pensa, para uma mãe que chegou com um bebezinho no hospital, com desenvolvimento perfeito, Martina tinha 3 meses, ela já rolava, ela interagia, ela olhava nos nossos olhos, ela dava risadinha. Então assim, desenvolvimento bem padrão para os 3 meses de vida. Acompanhava com pediatra, nunca teve nenhuma outra questão. E do nada teve uma crise convulsiva. Depois nós lembramos, né? Ela teve uma lá pela hora do almoço, 1h da tarde mais ou menos, e depois nós vimos, né, que eu consegui ver, ela teve uma crise lá pelas 10 horas da noite. E por que eu digo assim que depois eu fui ver, né? Depois eu fui reparar? Porque não foi uma crise. Eu sempre falo isso aqui. A gente acha que crise convulsiva é aquela crise que a criança vai cair, tremer, babar, virar o olho, que é aquela coisa. Nem toda crise é generalizada dessa forma. E a minha filha, ela só virou os olhos. Ela fez uma contraçãozinha na barriga e virou os olhos. Era muito sutil. Então, nós não percebemos a primeira. Na verdade, nem sei se foi a primeira, né? Mas nós não percebemos e ela foi ter uma na minha frente, 10 horas da noite. Corremos para o hospital, foi internada, porque fizeram a tomografia, viram aquele cisto e começou a nossa história. Eu conto bastante sobre isso no vídeo, como eu falei, de como eu descobri a síndrome de West, mas para não ficar repetindo, né, não correr o risco de ficar repetitiva, eu vou pular para as partes principais. E a neurologista nos chamou e falou, né, deu o diagnóstico da síndrome de West e falou que estavam estudando a possibilidade da Martina ter síndrome de Aicardi, que já estava quase fechado o diagnóstico, que ela ia pedir uma ressonância, a Martina já tinha feito uma, ela ia pedir uma outra ressonância para avaliar essa situação, mas assim, ela jogou a bomba, né? Nós estávamos compartilhando o quarto com outra família, então ela veio naquela conversa de 15 minutos, ela pegou na minha mão e falou, olha, ali na formação, lá pela 5ª semana de gestação, os carrinhos, como ela me explicou, os carrinhos que deveriam estacionar em algum lugar não estacionaram no lugar certo. Então a Martina ficou com uma malformação e existe esse diagnóstico de síndrome de Aicardi. Ela comentou que a Martina tinha uma malformação no corpo caloso e, juntamente com o diagnóstico de síndrome de West,
poderia fechar o diagnóstico de síndrome de Aicardi. Ela só queria fazer a ressonância para ver se a Martina tinha mais alguma malformação nos olhos, né? Porque fecha esse diagnóstico com essa tríade: a síndrome de West, a malformação cerebral e o coloboma, que é essa malformação no olhinho. Naquele momento, ela falou aquilo, toda vez que a gente recebe um diagnóstico, é um banho de água fria, né? Você fica paralisada. Eu fiquei realmente paralisada. E no momento que ela saiu do quarto, ali, 15 minutos depois, eu corri para o celular para pesquisar o que era aquilo, né? Quando eu li o que era a síndrome de Aicardi, eu saí correndo pelo corredor atrás dessa médica. Não encontrei um segundo neurologista, que foi super grosseiro. E, enfim, nós ficamos com aquele pânico. Naquele momento, eu já olhei para o meu marido e falei, não é. Esse diagnóstico aqui eu não aceito. É impossível. Minha filha tem desenvolvimento normal. Minha filha chegou aqui perfeita. Ela foi perdendo desenvolvimento conforme as crises vinham, porque do que ela foi internada, ela começou a ter 10 crises por dia. E não tratava uma síndrome de West. Foi um erro realmente gravíssimo do hospital, mas eu não aceitava aquele diagnóstico. Como que pode? Dali ela foi para uma ressonância. Eles pediram uma ressonância com órbitas, que é uma ressonância para ver toda essa parte de globo ocular, e me disseram que eles encontraram sim um coloboma. Nessa altura do campeonato, a Martina já tinha passado com o oftalmologista do hospital, que ficou furiosa porque ela não tinha encontrado esse coloboma olhando, né, no exame clínico ali. E mandaram de novo e ela ficou muito furiosa. Ela falou, gente, eu já examinei, não tem isso que eles estão falando. Mas eles encontraram na ressonância lá atrás, escondidinho, que realmente não tinha como ver no exame clínico. E como eu já tinha passado com essa oftalma, ela já tinha visto os vídeos da Martina desenvolvendo, ela também ficou muito chocada com esse diagnóstico. Ela falou, gente, não é compatível com o que a gente vê com as crianças aqui com síndrome de Aicardi. Eu nunca tinha visto esse quadro. Isso só reforçou, né, minha negação e minha vontade de falar, não é. Tivemos a história que eu já contei aqui, né? Fomos para outra neurologista, para a doutora Ana, que trata a Martina até hoje, e ela me deixou muito confortável na minha negação, porque não ia fazer diferença naquele momento eu aceitar o diagnóstico ou não, contanto que eu estivesse tratando a síndrome, tratando a crise convulsiva, levando a Martina para as terapias, fazendo o estímulo para o desenvolvimento. E tudo isso a gente estava fazendo. Estava tomando remédio para epilepsia, ela estava fazendo físio, TO, fono, tudo certinho, mais outras 1000 terapias que eu levava a ela naquela época. E então, assim, não era aquele momento de forçar que era aquilo. Como foi que realmente veio essa aceitação? Com o tempo, vendo o desenvolvimento da nossa filha. A Martina foi crescendo, foi apresentando mais sinais. Ela foi apresentando aquele olhinho que não para muito, um olhinho muito fixo e o outro que mexia assim muito. E as terapeutas foram conversando comigo. E uma dessas terapeutas falou, olha, eu tenho uma outra paciente aqui na clínica que tem a síndrome da Martina. Tem síndrome da Aicardi. Tem essa síndrome que eles dizem que a Martina tem. O que é o jeitinho, né? Por que você não vai conversar com essa mãe? E eu abordei a mãe no estacionamento e comecei a conversar com ela. E tudo que ela me relatava me soava muito familiar. Tudo que ela me relatou soa assim. Gente, é isso mesmo, né? Parece que ela está falando da minha filha. Fui para casa, conversei com meu marido. Nós começamos a pesquisar mais a fundo. E, gente, é por isso que eu bato na tecla. O que vocês leem no Google não define nenhuma síndrome. Primeiro que nenhuma criança é igual. Primeiro que as síndromes que têm as características mais fortes, que as crianças são muito parecidas. Mesmo assim, existe uma diversidade gigante dentro. Cada criança tem a sua peculiaridade, então não vá por aquilo que você leu. Primeiro que só serve para desmotivar. Tem muita família que desiste de lutar, tem família que desiste de incentivar, tem família que desiste de levar na terapia porque lê em vários artigos aí do Google que é uma doença que não tem jeito, que a perspectiva de vida é curta, e enfim, não façam isso. Não façam isso, porque não é a realidade. O que nós lemos na internet, que era uma perspectiva de vida de 6 anos, que a maioria das crianças não passava dos 2 anos. E então, que mãe que vai aceitar isso e falar, é isso mesmo? Nenhuma mãe vai aceitar. E foi aí, a Martina estava com 1 ano e meio e eu estava num período que a Martina não parava de ficar doente. Ela internava e eu com aquilo na cabeça. Eu com todos aqueles artigos que eu li, pensando, meu Deus, é aqui que eu perco a minha filha. Meu Deus, era verdade. Meu Deus, é isso mesmo. Foi então que eu conversei com essa mãe, nós chegamos em casa, conversamos e decidimos buscar outras famílias. Decidimos fazer aquilo que as famílias faziam conosco, com a síndrome de West. Como eu já tinha gravado o vídeo, como eu já tinha compartilhado, muitas famílias vinham falar com a gente. E eu pensei, por que eu não estou fazendo isso? Por que eu não estou buscando outras famílias?
Entrei na internet, comecei a pesquisar, entrei no Instagram, comecei a buscar outras famílias. Foi quando eu conheci a Lid, que é a mãe maravilhosa. A mãe é maravilhosa, a criança é maravilhosa. Ela é mãe da Malu, que é uma fofa, que, se eu não me engano, tinha 4 anos na época. E 3, 4 aninhos. Ela não tem muita diferença da Martina. E eu entrei num grupo do WhatsApp de famílias com as meninas de ECARDI. E, gente, eu respirei tão aliviada. Tão aliviada. Ali tinham moças de 20 anos, tinham crianças de 6, de 12, de 15. E aquilo me fez respirar aliviada. Quando eu entrei no grupo, as mães começaram a apresentar as suas crianças e as suas histórias. E eu chorava, 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 porque eu vi meninas lindas, inteligentes e meninas felizes. Era essa a minha maior preocupação, que a minha filha fosse feliz. Que independente do tempo que ela fosse viver, que ela pudesse viver feliz, que ela pudesse viver. E foi o conforto do meu coração. Nessa altura do campeonato, a gente já tinha tido o diagnóstico do coloboma, a gente já tinha tido uma piora da visão, a gente já tinha tido um diagnóstico de malformação mesmo do corpo caloso, nós já tínhamos essa ressonância, o diagnóstico de West muito definido, o tratamento de West, e começou a aparecer a escoliose, a coluninha, aquela malformação da coluna. Então, aquilo para mim foi uma confirmação de que realmente a nossa filha tem. E esse contato com as famílias, ele foi decisivo na minha aceitação. Ele foi decisivo porque esse diagnóstico definitivo, ele te faz descansar. Você consegue falar, não, ok, estamos nesse lugar. É aqui, é isso que a minha filha tem. E a partir daí você consegue viver com uma plenitude. Você consegue viver assim, com uma certeza que você não precisa mais ficar buscando, que você não precisa mais ficar correndo atrás de um diagnóstico, que você não precisa ficar tentando entender o que pode ser. Você pode descansar. E você pode dar para o teu filho uma confiança a mais, você pode dar um incentivo, vai levar teu filho para as terapias sabendo que aquilo não é o final do mundo, não é o fim do mundo, e você... Realmente, para nós foi assim, descanso. Eu consegui respirar e conversar com essas famílias e entender que a minha filha tinha uma síndrome difícil, tinha uma síndrome rara, raríssima, sim, mas ela não tinha um destino definido. O destino da minha filha não está atrelado a uma síndrome nem a nada. Então, hoje eu posso te dizer que o diagnóstico da minha filha é difícil, é muito difícil. O diagnóstico do seu filho é difícil. Eu sei que está difícil para você, está difícil aceitar, está difícil entender, mas não define quem são os nossos filhos. Nesse grupo eu vi crianças de todos os tipos. Crianças que usam gastro, crianças que não usam nada, crianças que usam tráqueo, crianças que respiram bem, e crianças que andam, crianças que não andam, crianças de todos os tipos. Isso nos deu uma esperança, que a nossa filha vai ter a característica dela, vai levar essa síndrome da forma dela, e como todos os outros filhos e todas as outras crianças, nós não sabemos o que vai acontecer com nenhum deles. Então a gente pode descansar, sabendo que tem que curtir cada dia, e que não tem um destino, não está firmado ali um fim para eles. Isso me fez descansar. Foi dessa forma que nós descobrimos a síndrome da ECARDI, através de ressonância, vendo ali a malformação e depois com oftalmo, mas não foi um diagnóstico rápido. Na verdade, assim, foi um diagnóstico rápido, mas a aceitação não foi. Então, para nós, o diagnóstico levou muito tempo, porque nós precisamos passar por esse processo de muitos profissionais, muita conversa, muito diálogo, conviver com muitas famílias para conseguir entender. E eu super te abraço, se você também está passando por isso, porque não é uma coisa fácil. Eu já me culpei por muito tempo, porque na minha cabeça eu não aceitar fez com que a Martina perdesse a oportunidade de fazer outras coisas, mas olhando para trás não ia mudar nada. Eu ia continuar estimulando, ia continuar levando a minha filha em todas as terapias possíveis. Não existe um tratamento definitivo para síndrome de ECARDI. Existe um tratamento para epilepsia, para controle de crise, que realmente é muito difícil nas nossas meninas. E eu fiz o que eu tinha para fazer, eu fiz. Então, saber, não saber, para nós não mudou. Mudou nessa tranquilidade de, tudo bem, é esse o diagnóstico, vamos seguir em frente. Mas realmente não fez tanta diferença assim. Hoje a Martininha está super bem, ela está quase engatinhando, está com 3 anos e meio. Ela teve um período difícil, um ano muito difícil de ficar muito sem imunidade, né? Ela ficou imunossuprimida, então atrapalhou no desenvolvimento dela também. A Martina ainda tem crise muito difícil de controlar. Toma medicação, mas seguimos. Ela está desenvolvendo bem, o tratamento segue, nós continuamos lutando para o controle de crise, mesmo sabendo que é difícil. Estamos lutando. Uma decisão que nós tomamos foi de excluir a conta do Instagram da Martina. Por quê?
Não sei se vocês têm recebido no Instagram de vocês, mas nós temos recebido muito golpes. Golpes, famílias que compartilham, que estão usando as fotos dos seus filhos para dar golpes. Como já aconteceu com a Martina lá no comecinho, pessoas usando foto dela para pedir dinheiro, nós decidimos excluir. Mas eu tenho outra conta no Instagram que nós compartilhamos, não tanto, mas nós compartilhamos conteúdo, que é o Curitiba Inclusiva. Eu vou deixar aqui, você pode nos seguir lá, entrar em contato, trocar ideia. Nós estamos super à disposição de vocês para conversar, para bater papo. Está aqui na descrição o nosso Instagram. Deixe seu comentário, faça sua pergunta, que eu estou sempre aqui, na medida do possível, aqui conversando com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que esse vídeo tenha te acolhido, te abraçado, e vai ficar tudo bem. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Ei, não vai embora ainda. Por aqui tem muito mais conteúdo para você. Não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e deixar um like nesse vídeo. O seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando conteúdo e informação valiosa. Te espero no próximo vídeo.